Muito bom dia a você que acompanha o Canal Rural nessa manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje o nosso assunto é o Plano Safra, que foi lançado na última semana, né? Tanto a agricultura empresarial quanto a agricultura familiar. Vamos entender como esses recursos do Plano Safra vão ser operacionalizados, quais são as expectativas aqui para Mato Grosso e mais alguns estados próximos aqui a Mato Grosso, justamente pelo Sicredi, né? Uma das instituições aí que tem uma capilaridade muito grande no país, cooperativa financeira, e claro, aqui em Mato Grosso e nesses estados em que atende a central daqui do estado, também não é diferente. Quem está aqui comigo, aliás, pela primeira vez no estúdio do Canal Rural, Mato Grosso, pela primeira vez dando entrevistas, é a Jéssica Marques, que é consultora de crédito rural do Sicredi. Jéssica, seja bem-vinda, bom dia, como é que você está? Bom dia, Patrone, tudo bem? É um prazer estar aqui falando em nome do Sicredi. A gente agradece antecipadamente o seu convite. Muito bem. É a primeira vez que você está dando entrevista, está nervosa, está tranquila? Um pouquinho nervosa, mas eu acho que a gente domina bem o conteúdo, a gente vai sair bem. Exatamente aí. Aliás, falando em dominar conteúdo, Jéssica, você é consultora, né, da carteira rural, do crédito rural, do Sicredi, e você de campo conhece bastante também, né? A sua formação também é focada na área rural. Isso, eu sou formada em agronomia e já trabalhei na ponta ali, né, em várias posições, então eu conheço um pouquinho do agro. Isso aí facilita também a maneira do diálogo com os produtores, né? Acho que isso também é um ponto que torna essa comunicação mais assertiva, né, de orientação, de entender um pouco a demanda de cada um. Isso, a vivência no campo ela é um pouco diferente, né? E quando a gente passa por lá, a gente começa a se conectar com o produtor, a entender a realidade dele, as dificuldades de manejo, isso facilita muito. Maravilha. Ô, Jéssica, falando do Plano Safra, né, vamos trazer um pouquinho de como o Sicredi tem visto o Plano Safra. É um anúncio que trouxe um volume a nível nacional, né, maior do que no período safra anterior, tanto para a agricultura empresarial quanto para a agricultura familiar. Eu queria que primeiramente você trouxesse um pouquinho a primeira impressão sobre o que foi apresentado pelo governo federal. O governo ele apresentou uma estimativa muito otimista, né, para o Pronaf. O que a gente percebeu? Que o foco para esse ciclo 24-25 vai ser para eles, mas pensando em sistema Sicredi, a nossa expectativa é liberar 66,5 bilhões para atender a todos os públicos, desde o público familiar até os médios e grandes produtores. E aí para as mais diversas finalidades, custeio, investimento, comercialização e industrialização. Vamos entender um pouquinho dessa capilaridade do Sicredi, né? A nível nacional, se eu não me engano, a segunda instituição financeira cooperativa em volume de recursos operacionalizados. De acordo com o ranking da Febraban, nós somos a segunda instituição financeira que mais financia o agro nacional, a primeira entre as instituições privadas. Isso contabiliza um saldo de carteira superior a 87 bilhões. Maravilha, ou seja, tem uma sinergia muito grande com os produtores e aí independente do perfil, né, do pequeno, médio, grande, ou seja, atende a todos, como você até destacou a previsão para esse ano safra. Isso, as nossas cooperativas elas estão conectadas com cada município. Faz parte da nossa missão a atuar no desenvolvimento local. Então as cooperativas elas trabalham, entendem, se conectam às necessidades e fomentam negócios nessas regiões. Entre os números aqui, para reforçar esses números que a Jéssica falou, o Sicredi então a segunda maior instituição financeira em carteira agro no Brasil, totalizando aí 87,4 bilhões de reais em saldo, isso carteira agro, a gente não está falando aqui em plano safra nesse momento, né? Carteira agro. Presente em todo o país, mais de 2.700 agências em quase 2.000 cidades, ou seja, realmente está presente onde ocorre a produção agropecuária no país, né? Como é o caso, por exemplo, aqui de Mato Grosso. E você destacou que esse ano é um orçamento previsto de 66 bilhões e meio de reais para as linhas de custeio, investimento, comercialização e também industrialização, um volume também maior do que no ano passado, né? Sim, cerca de 13% maior que o concedido do ano passado. E a nossa expectativa é superar esses números. Maravilha. Como que vai ficar a divisão entre esses públicos, né? As finalidades, como que vocês estão enxergando?
O Sicredi, dentro do agro, a nossa carteira, ela é majoritariamente para o pequeno produtor. Então, cerca de 95% do nosso público é agricultura familiar. Então, pensando nisso, a nossa maior porção vai ser aí para o pequeno, né? Então, 45% vai ser para o médio e para o pequeno e médio e o restante para os demais públicos. Taxa de juros é um ponto que sempre gera muita expectativa, muita apreensão, frustração, né? Como que vocês avaliam, né, o que foi disponibilizado? A gente tem, claro, a Selic ainda em 2 dígitos, né, 10,5%, e isso acaba limitando até uma baixa maior de juros do que se esperava. Como que vocês avaliaram o que foi colocado pelo governo federal? Então, a taxa Selic, ela está em torno de 10,5%, né? E quanto menor essa taxa, menor é a parcela a diferença que o governo precisa pagar. Então, a gente entende que quanto menor essa taxa, melhores as condições que o crédito vai chegar a esse produtor. E quando nós olhamos para o médio e para o grande, a fonte de recursos livres é uma alternativa interessante. Só que tudo isso vai ficar muito claro depois que o governo conseguir publicar de fato as portarias. Então a gente está debruçado sobre isso, trabalhando e aguardando ansioso para poder colocar isso lá na ponta final para os produtores acessarem. Pois é, esse é um ponto que sempre gera também expectativa, né? Tem o anúncio que esse ano houve muita crítica porque foi um anúncio atrasado, né? Ou seja, no caso da agricultura empresarial, né? Ambas, né, foram no mesmo dia, um de manhã e outro à tarde, no dia 3 de julho, sendo que o ano safra começa dia 1º, ou seja, já teria historicamente a necessidade de que o produtor conhecesse, todos os agentes financeiros conhecessem o escopo do plano, né, as condições do plano, para que efetivamente no dia 1º de julho, início do calendário de ano safra, o produtor já pudesse buscar esse recurso, já que o tempo não espera, né? Realmente a condição meteorológica não espera e a agricultura especialmente, né, tem um calendário muito bem definido. Com esse atraso, né? E agora você me fala a espera da medida das portarias, né? Isso significa que o produtor ainda não está conseguindo buscar esse recurso ou já está conseguindo? Como é que está isso na prática? O produtor já pode acessar recursos, mas não os de fonte controladas. Então, os recursos de fonte livre, como CPR e outras, ele já pode ter acesso e já está acontecendo nas nossas agências. Mas quando a gente pensa em plano safra, em recurso equalizado, recurso vindo do governo, isso ainda não. A nossa expectativa é que a partir da próxima semana esse produtor já possa acessar. E é por isso que eu falei, nós estamos debruçados, fomentando para que isso aconteça o mais rápido possível, porque, como você disse, eles já estão se preparando e está todo vapor da safra. E essas portarias, tanto no escopo do pequeno, médio e grande produtor, ainda aguarda para todo mundo. Exatamente. Perfeito. Jéssica, você falou então da expectativa de liberação de recursos do Sicredi para esse ano safra em torno de 66 bilhões e meio de reais, falando, claro, de maneira nacional, pensando em todo o país. Você fica aqui em Cuiabá, na central Sicredi Centro-Norte, né, que atende Mato Grosso e alguns outros estados, né? Traga esse panorama para a gente dessa região de atuação aqui de vocês, qual a expectativa? A nossa central, a central Sicredi Centro-Norte, fica sediada aqui em Cuiabá e nós atuamos nos estados do Mato Grosso, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e agora o Pará, né? E a nossa expectativa é conceder cerca de 16,5 bilhões de reais e essa estimativa é ser mais ou menos 12% maior do que nós concedemos na safra anterior. E nós vamos atender a todos os públicos com esse montante, desde a agricultura familiar também até o grande produtor. Para as mais diversas finalidades. E esse recurso já está disponível nas nossas agências desde o dia 1º de junho. Maravilha. Jéssica, a gente vai rapidamente para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui, porque a gente ainda vai tratar também da realidade, da expectativa com relação à busca dos agricultores, né, e dos pecuaristas, evidentemente, para esses recursos, especialmente após um ano, né, uma safra que foi castigada pela seca, no caso aqui de Mato Grosso e também alguns outros estados. Ou seja, será que a demanda tende a aumentar? É isso que você vai ouvir da Jéssica aqui representando o Sicredi no próximo bloco. Continue com a gente já volta.
Estamos de volta, esse é o Estúdio Rural, neste sábado, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Hoje falando sobre Plano Safra, as expectativas do Sicredi para este calendário 2024-2025. Quem está aqui no estúdio comigo é a Jéssica Marques, que é consultora de crédito rural da Sicredi Centro-Norte, que fica aqui em Cuiabá, mas atende outros estados também, como ela bem descreveu. Aliás, é um público bem extenso, né, Jéssica? Eu queria entender como que é a relação do Sicredi com o público agro aqui nesses estados que você atende, e eu sei que é um número extremamente expressivo também, né, dessa atuação do Sicredi como parceira do produtor rural nesses estados em especial. Atualmente, o Brasil tem cerca de 700 mil associados na carteira agro, majoritariamente 95% desse valor é o pequeno produtor, né, a agricultura familiar. Quando a gente pensa em regiões do Brasil, a região centro-oeste e a sul é que tem maior número de associados agro. E essa atuação é constante, né? Eu também sou um associado do Sicredi e como parceiro, inclusive, aqui do Canal Rural Mato Grosso, desde o início, né, dos trabalhos em estúdio, enfim, aqui nos últimos anos, a gente percebe o quanto a presença, especialmente no interior do Brasil, né, como a gente costuma dizer, ela é muito intensa, né? O produtor tem realmente ali uma parceria, né, um parceiro, ou seja, alguém que vai buscar de fato solucionar os problemas ali, né, e conseguir destravar realmente a burocracia que existe. Então, realmente atua como parceiro. Você que já esteve na outra ponta, enxerga dessa forma? É isso que você tem visto nesse período, nesse tempo que você está de atuação no Sicredi? Sim, eu até acredito que o diferencial do Sicredi é essa proximidade com o associado, né? A gente tem muito isso enraizado na nossa missão, na nossa forma de atuar, estar próximo do associado e entender as suas necessidades, buscar soluções. Isso gera uma credibilidade, né? E a gente acaba aqui criando uma rede verde no nosso Brasil. E aí, Jéssica, você trouxe aqui no primeiro bloco essa expectativa, né, de que vocês, na atuação dos estados em que aqui a Central Centro-Norte ela abrange, em torno de 16 bilhões e meio de reais. É um número 12%, como você disse, superior ao que foi efetivado no último ano safra. E quando a gente fala em entender a realidade do produtor e em expectativa de liberação de volume de recurso maior, a gente também entende que a gente vem de uma safra que foi bastante complicada em termos de condições meteorológicas, né? Então a gente teve seca aqui em Mato Grosso, quebra na safra de soja, muitos produtores também enfrentaram uma situação semelhante na segunda safra, ou seja, há uma descapitalização, isso tudo considerando ainda que os preços estão muito inferiores ao de anos anteriores, ou seja, é menos produção, né? Menor quantidade, menor volume de produção com um preço mais baixo na hora de vender. Isso gera uma dor de cabeça e uma grande dúvida sobre a rentabilidade. Fala-se muito na expectativa de que a busca por recursos, ainda mais com juros controlados, juros reduzidos, seja mais intensa nessa safra. Vocês já começam a ver isso? Você acredita que de fato vai acontecer dessa forma? Acredito. Os intempéries, eles impactaram muito, como você bem mencionou, né? Então, os produtores, eles tinham uma forma de trabalhar lá no campo, tinham um planejamento de manejo e tudo isso ele foi gravemente impactado. Então, o que o produtor precisou fazer? Se reprogramar. Isso impacta diretamente, né, na instituição financeira que apoia ele. Nós tivemos um cenário de reprogramação de recurso, tudo isso claramente assistido por nós. E o que nós enxergamos hoje e já está acontecendo é um apetite maior por crédito. E a gente reforça a nossa missão, né, de atender 100% dessa demanda, sempre com um olhar consultivo, Patrone, porque eu acho que esse é o ponto. O produtor ele vai precisar refazer esses cálculos, né? E realmente nós vamos fornecer e orientar eles com a melhor linha de crédito que vai atender ele e ele vai continuar o negócio dele de uma forma rentável. Ou seja, eu, produtor rural, de médio porte, pequeno porte, preciso dessa orientação, tenho em mente que eu vou precisar de X reais para tocar minha safra, eu indo até a minha agência, eu vou lá e vou ter também esse suporte orientativo, né? Esse suporte de, olha,
talvez essa linha seja melhor, ou esse volume pode ser ainda mais volumoso, ou é preciso que seja menor? Tem também essa orientação. Exatamente. A gente agora costuma dizer que o Sicredi é mais do que dinheiro, é ter com quem contar. E lá na ponta, os nossos gerentes de negócio também fazem essa orientação. Entendem o negócio do produtor e agora verificam o cenário financeiro dele e dá as orientações conforme aquela realidade. Perfeito. Com relação à busca por juros controlados, né? Obviamente todo mundo quer pagar a menor quantidade de juros. Você acredita que a demanda e a liberação vai ser maior do que no último ano? O que nós temos percebido é que o cenário está bem igual, bem 50% recurso livre, 50% recurso controlado. Sobre o recurso controlado, a gente continua aguardando as portarias para poder firmar, né? Mas a nossa expectativa é que seja 50-50, controlado livre. Perfeito. O que vocês projetam para a liberação para o desempenho das CPRs? A cédula do produtor rural vem sendo o carro-chefe, né, em muitas localidades. Por conta da agilidade, da facilidade de liberação e da versatilidade. Pode ser usado para várias finalidades. Para esse ciclo 24-25, a gente está se planejando continuar, né, a todo gás a concessão e crescer aí 17% em relação ao ano anterior. Então, a gente está falando de 20,5 milhões de recursos só para a CPR. Ou seja, também é uma alternativa bastante utilizada, né, como você mencionou, e torna mais fácil esse acesso ao crédito via CPR? A operacionalização acaba sendo mais ágil? Sim, menos burocrática, mais simples, não tem uma finalidade. Então, o produtor ali, o médio e o grande, acaba usando muito esse recurso. A gente tem visto, Jéssica, ao longo dos anos, né, felizmente, um aumento no número de fornecedores, financiadores do agro, né? Ou seja, existem as instituições, existem, né, o Fiagro, existem várias outras fontes agora que realmente estão disponíveis ao produtor. Essa maior concorrência, entre aspas, muda alguma coisa na maneira do Sicredi atuar? Tem alguma interferência? Vocês analisam de que maneira essa maior oferta de players financiadores do agro? Nós acreditamos que a concorrência ela é super saudável e nós sempre nos remetemos à missão do Sicredi, que é atender com excelência e de forma próxima. E, é claro, atrair nossos associados. E isso reflete na capilaridade que a gente tem no Brasil como um todo, né? Se conectamos à realidade daquela localidade e atendemos com excelência. Maravilha. Ô, Jéssica, para a gente caminhar para o fim aqui, qual a orientação para o produtor que ainda eventualmente não procurou a agência, não esteve lá, qual o tempo que ele tem que esperar? Acho que vale a gente realmente trazer agora essa informação prática para o produtor, visto que ainda falta a publicação, né, de fato das normas de como vai ser operacionalizado, né, esse recurso de juros controlados. O que ele pode fazer para estar só aguardando essa publicação para receber o que ele precisa, o que ele depende para iniciar a compra dos insumos, enfim, tocar a atividade? Então, o Plano Safra, ele já iniciou e o Sicredi, parceiro do produtor. Então, se você ainda não é associado, procure a agência mais próxima da sua localidade, converse com o nosso gerente de negócios. Nós temos um portfólio de produtos e serviços que vai poder te auxiliar na sua lavoura. É muito simples, patrone, se ainda não é associado, vá à agência com a sua documentação, a gente faz a associação desse produtor e a partir de então ele está totalmente apto a poder acessar os nossos recursos. E aquele que já é associado também já se adiante vai lá porque o ano não espera, né? O ano agrícola não espera, o calendário, como a gente disse, ele já começou. Exatamente. Maravilha. Jéssica, obrigado pela sua participação aqui. Seu nervosismo inicial não transpareceu, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Sucesso na atuação ali no Sicredi junto ao produtor, né? Você, como você disse, que tem o olhar um pouco das duas pontas, a experiência de também ter atuado mais próxima ao produtor com um outro momento da sua carreira, entende a necessidade dessa agilidade, evidentemente, né? E tem toda a compreensão da linguagem do campo, de como é importante, né? De fato, ter
consultores, ter uma instituição que realmente entende o dinamismo do agro, a importância de que os recursos sejam liberados no momento exato, mais oportuno para o produtor. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a vocês que nos acompanharam nesta edição do Estúdio Rural. Fiquem bem, um excelente fim de semana. Até a próxima.